Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de costura criativa aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente tem um conteúdo totalmente gratuito para vocês no ramo da costura criativa com peças em sublimação, né? Para quem não sabe, a sublimação é aquela peça em que a gente tem a produção digital do tecido e ele é estampado e prensado numa prensa térmica, e então a gente consegue a personalização desse tecido da forma que a gente quer. Hoje, né, no vídeo passado eu já comentei, vou deixar aqui novamente o convite para vocês estarem visitando o nosso site. Nós acabamos de lançar, né, nossa loja online, onde a gente vende todos os recortes sublimados. Tem várias peças, diversas estampas para vocês escolherem e a gente personaliza com o nome sem custo adicional, né? Então entra lá, vale a pena vocês conhecerem, dar uma olhada e se por acaso, né, tiver alguma coisa que vocês viram no YouTube e ainda não está no site, é que a gente está aos poucos alimentando esse site, então é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente dá o retorno para vocês, tá bom? No vídeo passado eu havia comentado, né, que a gente iria estar produzindo um estojo agora com 3 divisórias. Para quem já assistiu o vídeo anterior, nós fizemos um estojo duplo, né, onde a gente tem 2 divisões, então 2 zíperes, e nessa aula eu vou trazer para vocês o estojo triplo, que também ele é muito procurado, né, muito solicitado pelas escolas e até mesmo para organização dentro de casa. As mães gostam bastante de um estojo grande para guardar tudo que a criançada tem, ainda mais hoje, né, que tem uma variedade enorme aí de canetas e lápis e tudo mais. Eu vou apresentar então a peça para vocês. Esse é o estojo triplo, tá? Ele é um estojo bem grande, com 3 divisórias. Aqui a gente fez no tema de videogame, um tema que a criançada tem pedido bastante também. Fiz com os zíperes coloridos, né? Também fica aí uma opção bem bacana. Tem mãe que pede, tem cliente que pede para fazer o zíper colorido, tem cliente que pede para fazer o zíper todos numa cor só, aí fica a critério. O estojo, ele é totalmente forrado e a gente sempre envia um forro também personalizado, combinando com o tema, tá? Aqui ele tá com a estampa do fundo aqui do quadriculado, desses tijolinhos aqui em azul. Então é uma peça muito bacana, não é difícil de fazer. Eu recomendo que vocês, se não assistiu a aula do estojo duplo, que é a aula anterior a essa, assistam, porque agora o estojo triplo ele só vai complementar com uma parte a mais, tá certo? A medida dessa peça, ela fica com a mesma largura do anterior, então próximo a 22 centímetros de comprimento por 17, então ela fica aqui, ó, com 22, 17, então ele é bem grande, e a altura com 7 centímetros. Essa parte aqui, ó, a altura dele fica com 7 centímetros, então ele é bem amplo, cabe bastante coisa, tá bom? Quando vocês compram o projeto, ele vai as seguintes partes para vocês. Vou apresentar aqui então. Hoje a gente vai trabalhar nessa estampa de flor, né, uma estampa mais para menina. Linda essa estampa, né? Tem bastante opção dessas estampas aqui. Então, aqui é o corpo do estojo e aqui eu tenho uma medida mais estreita e uma medida mais larga. Aqui é onde nós vamos estar trabalhando com o zíper. Eu tenho 2 canais de zíper, que é o que vai fazer a junção dos zíperes. Então prestem atenção, se aqui eu vou ter um estojo com 3 zíperes, então eu tenho que ter 2 canais.
um zíper aqui, um zíper aqui e um zíper aqui, certo? Então, a regra é essa. Na aula anterior que a gente viu o estojo duplo, eu tinha apenas um canal, porque eu colocava um zíper aqui e um zíper aqui, tá certo? E aí, nós vamos ter também o forro. E o forro, ele vai para vocês, como são 3 divisórias, né? Eu tenho que ter o quê? 3 forros. Mas eles vão duplos, tá? Duplos. Então, eu tenho 6 pedaços de forro, certo? Então, é isso. É tudo isso que vai para vocês. Vocês não precisam usar estruturador nenhum. Esse material, ele já vai estruturado. Não precisa estar colocando a manta, o que é uma economia de tempo e também de gasto de material. A única coisa que vocês vão colocar aqui a mais são 3 pedaços de zíper, e aqui eu escolhi um de cada cor, uma que eu gosto, né, de fazer essa combinação e outra para vocês visualizarem. Se eu coloco um zíper todos da mesma cor, vai dificultar um pouquinho. O zíper, ele sempre passa um pouco a mais da medida do estojo, então só para ter ideia, ó, eu cortei um zíper com 33 centímetros, 3 pedaços. E também eu cortei 2 pedacinhos de sintético, mas aí vocês podem usar viés, qualquer tipo de material, restinho de bagum, plástico, que vocês tiverem, pra gente fazer esse puxadorzinho aqui, ó, pra segurar, tá? São esses tirantes pra gente segurar e poder manipular o zíper com mais facilidade. Então, cortem na medida de 7 centímetros por 1,5 ou 2. Tá bom? É isso. Vamos começar então? Eu vou começar pelo corpo do estojo e aí entra bem naquilo que eu falei para vocês na aula do estojo duplo. A minha intenção aqui é ensinar vocês a estudarem a confecção da peça, tá? Eu poderia simplesmente falar, ó, faz assim, 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 o vídeo fica mais curto, mais rápido. Mas a minha intenção é que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? O porquê que está acontecendo tudo isso e aí vocês consigam compreender e aí fica claro. Numa próxima vez que vocês forem fazer essa peça, vocês não precisam estar assistindo o vídeo na íntegra, né? De repente é só tirar uma dúvida ou outra, tá bom? Bom, eu falei bastante na aula passada sobre colocação de zíper e forro, e aí eu vou deixar aqui para vocês, vamos relembrar, na verdade, a regrinha que eu falei na aula anterior, né? Onde, se vocês decorarem, colocar na cabeça essa frase, vocês nunca mais vão errar em posicionamento. Não só no estojo, mas em qualquer peça que vocês vão ter esse tipo de costura, né? Que a gente fala que é a costura luva, que é aquela que eu coloco direito com direito, desviro e rebato a costura. Eu sempre vou trabalhar o lado direito do principal com o direito do meu zíper. Então, fica direito do principal com o direito do zíper. E aí, quando eu vou colocar forro, eu coloco o direito do forro no avesso do zíper, tá? Então, memorizem essa frase. Direito do zíper no direito do principal e o direito do forro no avesso do zíper, tá bom? Então, é isso que a gente vai pôr em prática durante o estojo todo. Aqui eu tenho o direito do meu estojo, então eu tenho o direito do principal, né? Aqui que é o principal. Eu vou começar colocando o quê? O zíper. Então, eu venho aqui e coloco direito do zíper, tá? Dentinho pra cima, viro ele para baixo aqui, ó, direito do zíper para baixo, com o direito do meu principal. Alinho bem ali, ó, bem na beiradinha e eu vou passar uma costura só de segurança. Tô usando uma linha de poliéster,
aquelas linhas que são utilizadas para bordado. É uma linha bem bonita, uma linha que fica... Ela tem um brilho, então ela fica bem bonita na costura. E ela é mais resistente que a linha que a gente usa para costurar tricoline. Uso uma agulha 16, então tanto na máquina doméstica como na máquina industrial, vocês podem estar usando uma agulha também 16, tá bom? Que ela vai costurar tranquilamente na máquina doméstica, não tem muita camada, pode ficar tranquilo. Então costuramos direito do zíper com o direito do principal. Agora é a vez de eu pegar meu forro. Eu peguei um pedacinho lá do forro. O forro ele não é estruturado, tá? Vou colocar direito do meu forro com o avesso do zíper. Direito do forro com o avesso do zíper. E aqui eu preciso tomar bastante cuidado com esse alinhamento, porque a tendência é que quando eu comece a costurar, ele vai fazendo isso daqui, ó. Então eu venho aqui e uso uns grampinhos para ajudar a não sair do lugar, tá? Se quiser, aqui vocês podem até alfinetar, que não vai aparecer, não vai ficar marcado nem nada. Dá um pezinho de máquina, dá um retrocesso no começo, no final. Não traciona o tecido, porque senão ele sai do lugar. Não mexe, só costura, sem puxar. E aí a gente ficou dessa forma. O que eu faço agora? Jogo esse forro para cima, e jogo ele para trás. E aqui eu vou passar uma costura de rebatido. Vou vincando bem, traz esse forro todo para baixo. Mais uma vez, ó, se preocupa nesse alinhamento aqui, ó, se preocupa com isso, dá uma tracionada, vai lá na máquina. Eu gosto de colocar minha mão aqui por baixo no forro e puxando esse forro. Então, vai sempre olhando, porque esse material, ele parece uma lona. Para quem ainda não conhece, nunca manipulou, ele parece uma lona e ele não vinca com facilidade. Vocês vão dobrar e ele vai querer voltar. Então, eu tenho que estar sempre olhando para saber se minha costura está pegando os dois lados. Aqui eu procuro sempre utilizar uma linha que combine, então aqui eu estou utilizando um branco, tanto em cima como embaixo, tá? Então fizemos aqui já a primeira parte, deixa esse forro lá para baixo, ó. O que ele vai entrar agora aqui? Se a gente observar no estojo, né, eu fiz essa primeira costura aqui, já tô com o meu zíper. A segunda parte é um canal. Então, eu vou vir, pegar o canal, olha lá, direito do principal. Então, agora, quem que é o principal? O principal aqui é o meu canal. Então, direito do canal com o direito do zíper. Passo uma costura de segurança. Gente, se vocês entrarem na internet, colocar estojo triplo, estojo com 3 divisões, existem N formas de se fazer esse estojo, tá? Eu encontrei uma que eu achei que ficou mais fácil e aí eu fui me adaptando de um jeito mais didático para trazer em aula para vocês, né? Trouxe para sublimação, né? Porque as aulas que eu sempre via era no tricoline, então eu trouxe para sublimação e eu adaptei de uma forma que ficou assim fácil, tá? Eu tentei ele de várias formas e aí eu cheguei num jeito aí que ficou fácil de fazer, com um resultado bom e fácil também da pessoa aprender, tá? Então, não destaca o zíper.
deixa o zíper inteiro, porque se vocês destacarem, vocês vão acabar, ainda mais se vocês estiverem utilizando tudo o zíper da mesma cor, vocês vão acabar se perdendo com as partes. Então, deixa desse jeito que tá, sem destacar o zíper. Voltando. Coloquei aqui o primeiro canal, direito com direito. O que eu preciso pôr agora? Mais um pedaço do forro. O meu lado direito do forro, aonde que ele tem que ir? No avesso do zíper. Aonde está o avesso desse zíper? Atrás. Então, é aqui que vai o forro. Juntei aqui, ó. Mais uma vez, cuida desse alinhamento aqui. Vai lá na máquina e passa uma costura. Certo? Vamos rebater, jogo pra cima, volto aqui minha peça, ó. Joga essa parte aqui pra cima, aperta bem. E eu já entro aqui na máquina, passo uma costura rebatida aqui. Função dessa costura rebatida. Além de dar um acabamento, ela serve para segurar cada parte do seu lado. Se eu não rebato essas costuras, a hora que eu passo o cursor aqui, ele vai ficar agarrando principalmente no forro, que é mole, tá? Então, é muito importante que eu faça essas costuras de rebatido, senão fica tudo, a peça fica toda frouxa. Zíper agora, né? Vamos colocar o segundo zíper. Para não confundir aqui, ó, jogo esse forro lá para trás. Vou trabalhar só com essa parte. Então, procura sempre, gente, ir passando todo esse forro lá para trás. Fica sempre com essa parte a ser trabalhada limpa. Vou colocar um zíper agora aqui. Nessa parte de cima aqui. Direito do principal com o direito do zíper. Então, repito, tá? A gente vai repetir essa sequência 3 vezes, porque são 3 zíperes. Passo a costura de segurança. Olha lá, tá? E agora mais um forro. O forro, direito do forro com o avesso do zíper. Passa a costura. Um pé de máquina. O que eu faço agora? Hora de rebater. Jogo esse forro lá, jogo esse forro lá para trás, vou apertando, traz esse forro para trás e agora a gente vai rebater esse aqui. Esquece tudo que tá lá embaixo, se preocupa só com esse pedaço que vocês estão trabalhando agora. E a técnica ela vai se repetindo parte por parte do estojo. Olha lá. Já tô aqui, ó. Se eu comparar com esse pronto, eu já fiz esse zíper, que é o salmão. Já fiz esse zíper, que é o amarelo. Quem que entra agora? Mais um canal. Então, de novo. Pego lá o canal, direito com direito. Então, direito do principal com o direito do zíper. Costurinha de segurança. Costurinha de segurança, gente, é uma costurinha bem na beiradinha, só para segurar. Aqui. E agora, forro.
direito do forro no avesso do zíper. Então, eu viro a minha peça. Ponho aqui. Direito do forro no avesso do zíper. Passo novamente uma costura. Próxima etapa, eu jogo esse forro para cima e vamos rebater. Rebato esse canal agora aqui, ó. Jogo lá para cima. Alinha tudo. Ficamos assim, jogo tudo para trás. Falta eu trabalhar o último zíper, certo? Direito do meu zíper com o direito do principal. Costura de segurança. Viram como não tem segredo, gente? É só seguir sempre a mesma ordem. É zíper no principal, forro, rebate. Zíper no principal, forro, rebate. Zíper no principal, quem que é agora? Forro. Forro. Direito do forro no avesso do zíper. Jogo ele para cima, vinco bem, jogo ele para trás e vou rebater novamente aqui, ó. Chegamos no último zíper. Quando eu chego nesse último zíper aqui, agora eu não tenho mais canal, né? Porque eu já coloquei primeiro zíper, canal, segundo zíper, canal, terceiro zíper. O que que vai aqui agora? A outra parte, a outra ponta do estojo que ficou sem nada. Então, eu venho com ela aqui pra cima, direito com direito. Alinho bem alinhadinho e é importante esse alinhamento aqui, certifica que tá tudo certinho e passa a costura de segurança. Falta um forro ainda, né? Esse último forro, mesma coisa. Viro a minha peça, direito do forro com o avesso do zíper. E assim eu aplico o último forro. Gente, é muito fácil e é uma peça que dá para vocês ganharem bastante dinheiro porque ela é uma peça que tem muito valor. A criançada gosta de escolher o tema, gosta de pôr nome, né? Cada hora é um tema que tá aí na moda, então é muito legal. Para eu rebater esse último aqui, eu vou precisar destacar esse último zíper que eu preguei. Então, no meu caso, foi o branco. Eu vou abrir só esse, para eu fazer esse último rebatido, porque não tem como não abrir, tá? Não tem jeito. Precisa abrir. Pronto.
Olha lá. Tá? Temos todo o estojo inteiro prontinho já. O que eu vou fazer agora? Eu preciso colocar os meus cursores. Então, a gente vai supor, tá? Que aqui eu optei que essa parte aqui é a frente do meu estojo. Se aqui é a frente do meu estojo, todos os meus cursores vão entrar da esquerda para a direita. Então, eu venho aqui. E vou colocar os 3 cursores. Diminuo sempre um lado. Engato aqui o primeiro. Deixo aqui no meio, tá? Vou pro segundo. Engato. Deixo no meio. O terceiro, eu tenho a opção de colocar por aqui, tá? Mas eu sempre gosto de já colocar do lado avesso mesmo, por conta de que eu não preciso desvirar a peça depois. Então, fica aí a critério de vocês. Quem colocar do lado direito, depois vai ter que virar a peça para o avesso, tá bom? Aqui eu preciso sim fechar a primeira vez e passo a segunda, mantenho no meio. O que eu preciso me preocupar aqui? Que essa parte esteja toda alinhada, tá? Não pode estar torta, vai deixar o estojo torto. O que eu faço aqui agora? Ó, tá de um lado todo o forro, ó, tá todo o forro aqui, e do outro lado tá o corpo. Eu vou centralizar pelo último zíper aqui, ó, pelo último zíper e o último zíper, eu vou colocar aqui, ó, costura com costura e vou fazer um pique para marcar o meu meio. Costura com costura, faz um pique para marcar o meio. Esse meio eu vou trazer para o zíper do meio. Diferente do estojo duplo, onde o meio era o canal, aqui o meio não é o canal. Aqui o meio é o zíper do meio, tá? Então, ele vai vir aqui, ó. Aqui. Meio com meio. E eu já vou botar os meus grampinhos. Essa parte, façam com muito cuidado, porque já aconteceu de eu fazer o estojo inteirinho ficar torto e fica muito feio. Tem que desmanchar, não tem jeito. Então, é aqui que pega, tá? É aqui que é importante esse alinhamento para o estojo ele não ficar torto. Alinhei. Deixa esse forro tudo montuado aqui, não tem problema. O que eu faço agora? Eu vou pegar, assim como eu fiz no estojo duplo, eu vou pegar, vou vir com a máquina de costura, vou costurar da ponta até chegar na primeira costura aqui do forro. Vou passar uma costura aqui e vou parar. Na ponta de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, daqui até aqui. E do outro lado também, um pé de máquina até aqui. E aqui embaixo também.
um pé de máquina dessa costura. Então, eu só vou costurar os 4 cantos do corpo. Então, costura somente até aquela marcação que eu falei, tá? Os 4 cantos. Essa costura aqui dos 4 cantos, gente, ela é importante porque daí eu já fico com o meu estojo bem seguro. Ele não vai mais sair do lugar, tá? Então aí vocês agora já podem mexer nele, costurar forro, que não vai ter mais perigo dele entortar. Era um grande problema que eu tinha. O que a gente vai fazer? Agora sim eu vou unir os meus forros. E eu vou fechar todo ele. Vou fechar a lateral inteira do forro, né? Lado, fundo e lado, tá? Eu vou fazer isso com os dois da ponta. O do meio, eu vou costurar apenas as laterais. Então, eu já explico para vocês. Quem quiser colocar uns alfinetinhos, pode pôr, tá? Ó, alinha bem. Aqui vocês não vão conseguir chegar até o final. Não dá pra chegar até o final, eu já mostro aqui pra vocês, porque tem o zíper. Ó. Vim com a costura aqui, ó. Peraí, vamos ver um jeito aqui. Aqui. Vim com a costura aqui, de cima até aqui embaixo. Vai parar a hora que vocês sentirem o zíper aqui. Não precisa invadir esse pedaço aqui não, porque não tem como. Ele vai ficar abertinho mesmo e depois a gente vai fechar isso, tá? Vou fechar o outro lado agora, ó. Fica um ladinho aberto. Eu gosto sempre de fechar o fundo primeiro, para não ficar torto. Então, fechei o forro de uma ponta. O do meio, eu vou fechar só as 2 laterais. Eu não vou fechar o fundo, porque é pelo fundo que eu vou desvirar o estojo. Então, eu vou deixar ele aberto. Lateral 1. Lateral 2. Pronto. Ó, deixa aberto aqui. Vou pro terceiro forro. Junto. Costuro o fundo primeiro, para não ficar torto. Lateral. Viro, costuro a outra lateral. Gente, esse tecido aqui, ele desfia bastante, tá? Mas não se preocupa que ele não desfia assim a ponto de puxar fio nem nada, tá? Vou passar mais uma costurinha aqui porque ele ficou muito na beiradinha, ó. Pronto. Vai tirando os excessos de fio aí para não atrapalhar vocês. Então, fiquei, ó, um forro fechado, um forro aberto, o fundo, e um forro fechado, certo? O que eu vou fazer agora? Eu preciso fechar essa boca dessa lateral que ficou aberta. Para isso, eu vou vir com uma costura de fora a fora. Eu vou pegar, quando chegar a hora de passar aqui no forro, eu vou puxar, ó. Eu traciono esse forro aqui pra trás e ele vai formar um Vzinho aqui, um Y, né? Vem com a costura reta. Quando eu chegar no meu zíper amarelo, que é o zíper do meio, eu vou pegar o meu tirante, vou dobrar e a barriguinha que tá dobrada, eu vou colocar pra dentro e para fazer o puxadorzinho.
tá? Vamos lá então. Tô vindo, puxei aqui, formei um Y. Gosto de dar um retrocesso quando tá passando em cima do zíper. Coloco o tirante bem no meio do zíper do meio. E segue com a costura. Certo? Olha lá. Vim aqui, passei reto aqui. Cheguei no zíper do meio, engatei o tirante, cheguei, vim até o final. Faço isso do outro lado também. Zíper do meio, coloca o tirante. Pronto. Posso fazer a limpeza, tira esse excesso de zíper tudo aqui, ó, pode tirar. Limpa tudo. Que lá dentro, depois que desvirar, às vezes não tira, fica grosseiro, vocês vão ficar sentindo esse zíper. E aí eu venho aqui e dou uma queimadinha, tá? Pronto. O que eu faço aqui agora? Só falta eu dar a profundidade. Para eu dar profundidade na minha peça, eu preciso fazer as minhas caixinhas de leite. Pensando no que eu falei na aula passada do estojo duplo, eu tenho que ter aproximadamente, os estojos eles têm um padrão de 22 centímetros, tá? Finalizado. Então, se eu tenho que ter pelo menos 22 centímetros, eu tenho que fazer uma medição máxima de caixinha de leite que eu não ultrapasse esses 22. O meu estojo, ele tá medindo 28,5. 28,5. Então, o que eu vou fazer? Esses 28,5, ele vai chegar, vamos arredondar para 28, tá? Ele vai chegar no máximo em 22, não pode ser menor que isso. Então, eu tenho só 6 centímetros, tá? Se eu tenho 6 centímetros, eu vou tirar no máximo 3 de cada lado, para ter a caixinha de leite, tá bom? Então, como esse estojo ele é triplo e ele é um pouco maior, eu vou fazer as minhas caixinhas de leite com 3, vou cortar e na hora que eu costurar, eu vou chegar ela em 3,5. Por isso que a minha profundidade lá, a minha altura chega em 7, certo? 3,5 com 3,5, 7. Ele tem os 28,5, lembra que eu falei, vamos arredondar? Então, eu vou chegar com uma medida final aí de 22, tá? Uma caneta, gente, ela mede 15 centímetros, então vai sobrar muito espaço ainda, dá para colocar a caneta até com ponteira, tá bom? Então, vamos lá, vamos medir a caixinha de leite. Eu venho aqui, ó, vou medir da borda do material, não é da costura, é da borda. Vou medir 3 para dentro e 3 para baixo. Isso em todos os lados, nos 4 cantos. 3 e 3. 3 e 3. 3 e 3. E pode cortar. Se eu fizer com 4, eu vou ter um estojo mais alto e menor, menos largo, tá? Se eu fizer um estojo com 2, eu vou ter um estojo mais baixo e mais chatinho. Então, a caixa de leite, ela dá essa mudança na peça,
tá? Ela deixa a peça mais alta e mais larga, ou mais baixa e mais comprida. Então, é isso que vocês têm que pensar. Se eu tenho uma peça com 29 e eu preciso que ela termine no máximo com 22, de 22 para 29 eu tenho 7. 7 dividido por 2, 3,5, tá bom? Como eu cortei, a costura desmancha. Então, eu vou passar uma costura só para prender essas caixinhas de leite. Senão elas vão desmanchar na hora que eu abrir. E agora, por esse forro que ficou com essa abertura, eu abro o zíper, coloco lá minha mão por dentro, alinho aqui, ó, a caixinha de leite, deixo o zíper tombar pro lado dele, ó lá, e passo uma costura. Quem costura com um calcador de 0,75 vai ficar com um pouquinho maior, aí se preferir cortar com 2,5, né? Não tem problema, porque o calcador da máquina doméstica, ele mede 0,75 e da reta mede meio. Então, dá essa diferençazinha. Fecho as 4 caixinhas. Não esquece do retrocesso no começo e no fim. Material de sublimação, gente, é um material que não amassa. Se amassa, ele volta rapidinho, volta com facilidade, não desbota, não rasga, pode lavar. Por essa abertura agora, eu desviro a minha peça. Vai fazendo bem os cantinhos, empurra bem a costura. Aperta bem. Cuidado com o material pontudo aqui, pontiagudo, que fura. Ó lá. E aí, eu só vou ter esse último forro aqui que ficou aberto. Então, eu vou jogar ele tudo pra dentro. Fazer uma bainha e passar uma costura pra finalizar. Alinha bem essa costura lateral. Se quiser pôr uns alfinetinhos, pode. Vai lá na máquina. E pronto. Estojo pronto. Eu acho que acabou minha linha. Peraí que se acabou minha linha, acabou minha linha. Peraí que eu troco aqui rapidinho por uma outra cor. Rapidinho. Bom, no final do estojo acaba a linha, né? Pronto. Ó, vamos lá. Bota toda essa fiozeira pra dentro aqui, ó. Não adianta ficar cortando, porque ele fica... Vocês ficam cortando, ele vai desfiando. Fica cortando, ele vai desfiando. Põe pra dentro, ó. Pode pôr alfinete, não tem problema. Dá o retrocesso. E costuradinho, ó. Tá? Põe tudo lá pra dentro. É importante, gente, que vocês
abram todos os zíperes para estar ajeitando esse forro. Ele fica para cima. Então abre, ó, e ajeita, tá? Bota ele lá para dentro. Esse forro, por ser de poliéster, ele é um forro lavável, tá? Então se sujar de canetinha, ele sai, lápis de cor, ele sai, ele não vai ficar manchado. Então, né, tem gente que fala, nossa, mas um forro em tecido, mas é por conta de que sai facilmente, né, durante a lavagem. E tá aqui, ó, mais um modelinho pronto. 3 zíperes, certo? Olha lá. Muito lindo, né? Essa estampa muito bonita para menina. Bem colorida, ó. Né? Procura sempre estar combinando os zíperes com os tons que tem na peça, né? E aqui eu brinquei, ainda coloquei o tirante no azul, né? Eu usei o zíper branco, amarelo e salmão. E usei o tirantezinho azul, porque eu não tinha colocado nada em azul na peça, tá? Então tá aí, ó, os 2 estojos prontinhos, né? Ótimo para dar de presente também em qualquer época do ano. Eu vendo muito para dar de presente de aniversário. O pessoal gosta bastante, aí coloca o tema, né, da festa, do aniversário, coloca o nome da criança, é bem legal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até uma próxima aula.